Olá, brasileiros! Olá, Pampam! Tudo bem com você? Bom dia, bom dia, bom dia! Bom Happy dia, bom dia, bom Halloween! dia! Happy Halloween! Gente, eu Gente, tô... vai. Você a fala, Aline eu não tá falo. me aguentando hoje. Gente, eu só coloquei um vestidinho básico, pretinho básico. A pessoa vem produzida no Brasil. A pessoa vem produzida. Eu falei assim, gente, mas o que é isso mesmo? É a Pampam. E detalhe, não só produzida. Ela pegou um fundo aqui, um 3D, assim. A geografia tá outra com essa pessoa. Essa pessoa é outro nível, é outro nível. Vambora, vambora, vambora. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está ouvindo nosso podcast, independente do horário, né? Se é manhã ou à tarde. Então vai estar aí recebendo o nosso bom dia, boa tarde e boa noite. Não é isso, Exatamente, exatamente, meu Deus, Papam? meu Papam, Deus! será Oi, que alguém adivinha o nosso tema de hoje? tan, tan, tan. Roda a vinheta! Vamos. Voltando aqui, gente, ó, preparem as vassouras porque a gente vai falar de Halloween, mas de um jeito que você nunca viu. Então vamos lá. Eu vou dar um pouquinho da introdução, na verdade, das raízes do Halloween, porque existem muitas concepções aí de vários lugares do mundo. Porém, eu quero falar uma coisa super interessante, que na verdade o Halloween, você sabia, amiga, que ele tem mais de 2.000 anos já de celebração? E Sim. ele veio de lá da Irlanda e da Escócia. Não é todo mundo que sabe, né? A maioria, quando Hum. você fala de Halloween, o pessoal pensa que são os grandes filmes de Hollywood, não sei o quê, né? O Abracadabra, que é um dos mais famosos aí das décadas, né, de 80, 90, o pessoal, assim, da nossa faixa etária. Era o filme que eu queria te falar. Aquela hora que a gente estava conversando, era do Abracadabra. Do Abracadabra, É. assim, I put a spell on A Walt Disney you. foi um sucesso, a Walt Disney, esse filme, inclusive. Foi um sucesso. Sim, 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 sim. E na verdade eu gosto da história do Halloween em si, de quando ele surgiu, né? Porque ele tinha era um festival celta, na verdade, lá na Irlanda e na Escócia, e, Uhum. e que eles celebravam, na verdade, né, a parte mais assim espiritual mesmo da colheita, né? Era a transição deles da colheita, o que é engraçado, porque quando eu penso em colheita no Brasil, a gente pensa em festa junina, que é a Exatamente. nossa tradição pagã ali também, de uma certa forma, né? Não sei nem se pagã é a palavra certa, então, gente, quem estiver ouvindo, dá um descontinho aí para Pampam. Mas, assim, a nossa festa junina também era a celebração das nossas colheitas lá no Brasil, porque é a nossa virada também para o inverno, né? Uhum. E o Halloween, lá na época da Celta, eles celebravam um festival chamado Samhain, que ele era o fim, né? O fim do verão e o começo do inverno também. Então, Exato, para exato. fazer a proteção, né, ali da colheita, eles acreditavam que o véu entre o vivo e os mortos naquela época ele ficava muito mais fino, né? Então, para se proteger da espiritualidade, o que o pessoal fazia? Eles acendiam fogueiras, eles usavam máscara, fantasia, para meio que dispersar, né, as energias ruins e não serem afetados por elas, né? Então é uma coisa Exato. bem interessante. Exato. E existia esse afastamento, né, tipo de espíritos, né, na cabeça deles assim, então era uma coisa bem ali centrada. E hoje conhecida mundialmente, né? Hoje está conhecido mundialmente. Vários países aí comemoram o Halloween. Claro, tem pessoas que comemoram, falam que é a comemoração dos mortos e outros comemoram os vivos. Geralmente essa divisão é entre pessoas que são espiritualizadas, eu digo assim, igrejas, né? Pessoas que são Uhum, cristãs não comemoram, falam, eu vou comemorar a vida, não vou comemorar a morte. Mas uhum, não é sobre a morte também. Hoje, essa cultura, né? Essa tradição é mais para você, como se diz o outro, assim, só por uma noite, né? Se transformar. É só por uma noite. Se transforma, veste sua melhor fantasia. Não é só sobre os mortos, comemorar os mortos. É sobre doçuras e travessuras.
Eu vou falar um pouco da minha experiência ao chegar no país. Isso aqui que a gente está falando sobre a experiência e as descobertas, né? Porque muitas coisas também, quando a gente abordou esse tema, foi algo também que eu descobri e foi muito bom, porque eu não sabia muita coisa a fundos. Então, tudo isso que a Pampam falou foi algo estudado também. Algumas coisas já sabia, outras não. Então, a gente juntou esse combo para estar trazendo para vocês. E claro, Uhum. quem tiver as dúvidas já vai deixando, vai ouvindo, já vai deixando aqui nos comentários que é muito importante para a gente. Então, a minha experiência ao estar aqui nos Estados Unidos e levar as crianças, né, no primeiro ano, que foi no Doçuras e Travessuras, é o Uhum. famoso trick or treat, né? Isso, amiga? Você que é Trick maravilhosa. or treat, isso. Exato, trick or treat. Eu que meu inglês foi muito Faz legal. parte. De imediato, nós visitamos os condomínios próximos, né, da redondeza aqui. Eu moro aqui na próxima West Chase. Gente, impressionante a dedicação das pessoas a enfeitar. Enfeitar mesmo, é algo assim surreal. Então foi tudo muito novo, muito gostoso de participar. As crianças, a Alice, engraçado que ontem apareceu para mim a primeira fantasia da Ana, toda de princesa, a Alice de princesa. O Murilo vestiu algo mais engraçado, eu não lembro agora que não apareceu ele para mim, mas assim, foi algo muito engraçadinho, mas era algum personagem também da Disney, assim, do Walt Disney, mais voltado para algo mais leve, né? Então, nós saímos, gente, que delícia era passear nas ruas. As pessoas saíam fora para cumprimentar, entregar os docinhos e perguntavam doçuras ou travessuras para as crianças, aquela coisa toda. Foi muito gostoso, foi muito bom. Então, assim, cada ano era uma mudança. No primeiro ano eu não me vesti de nada, no segundo ano eu não me vesti de nada. Na verdade, minto, desculpa, vou corrigir. No primeiro ano nós não saímos, não saímos. Ah, saímos sim, desculpa, saímos sim, saímos, lembrei, foi isso, saímos sim. No segundo ano, no terceiro ano, eu me vesti de enfermeira, aí não aguentei. Aí me vesti de enfermeira, a Alice foi de bruxa, eu de Isso até tinha enfermeira, fã. a Ana de policial, o Murilo de policial, bruxinha igual você, papão. E aí foi muito legal. Todos nós, a família toda participou. Gente, aquele dia foi muito divertido. E foi onde que eu saí para outros condomínios também, que eu achava que esses próximos da minha casa, que eram os maravilhosos tops, eram assim, Uhum. meu Deus, o que eu vi foi surreal. Meu Deus do céu, coisa assim, eles dedicam mesmo, eles enfeitam mesmo, e é assim, você piscou, tá pronto. E assim, umas coisas surpreendentes, né? Mas então não é só sobre isso, não é você comemorar a morte, é uma diversão, virou uma cultura mesmo. Engraçado, Pampão, uma curiosidade já que eu vou destacar aqui, no Brasil hoje em dia eles estão também tendo a data, mas a data comemorada lá é do Saci, é isso mesmo, não é isso? Sei. Preciso Aham, pesquisar. é do Saci Pererê, Saci Pererê, de uma perna só? Aham. Tem a data, sim, do que eles comemoram, né? O famoso folclore É o brasileiro. nosso folclore brasileiro, aham. Exato. Então, lá, sim, tem a data que eles comemoram o dia do Saci. Ah, Exato. E eles não já, sabia. já comemorando a data do Saci, eles introduziram já essa questão do Halloween. Então, hoje nas escolas, tem festas, tem várias comemorações do Halloween também. Que Hum. especificamente também acaba sendo essa questão, né, de comemorar a vida e comemorar a morte, mas isso vai de cada pessoa. Não estamos aqui para julgar. Você comemora, você se fantasia, você veste da forma que você bem quiser. É super opcional e direito seu. Eu vou vestir Sim, de princesa. A Papã, maravilhosa. a Papã não vou nem falar o que ela vai se vestir. Alguém joga, alguém chuta o que a Papã vai se vestir? Pampam não precisa de muito, né? Pampam já tá no clima, já. Já tá, ó. Começou outubro, a Pampam já tá. É, minha época do Detalhe, ano, minha detalhe, né? gente. A bonita vai casar de vermelho e no clima do Halloween. Sim, 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 sim. Casamento está chegando, meu Deus, que coisa mais linda.
Vamos que vamos. Quem aplaude Quem atrai. aplaude atrai. Esse é o Você que tá mantra aqui do solteirinha aí, nosso ó. podcast, gente. Quem aplaude atrai. Quem Aplaude aplaude aí atrai, e exato, exato. vambora. E você que Tá tá triste? solteira já. Aplaude essa alegria que a Pampam e a Aline tá falando que quem aplaude atrai. Traz alegria, felicidade. E Energia, vambora. energia. E é sobre isso. Energia. Eu tava até comentando aqui. Quem já estiver solteiro aí, ó, já sente essa energia, essa vibração aí, aplaude junto com a gente e, ó, profetiza já o noivo, o marido, o namorado do ano aí. 2026 tá vindo com Uh. tudo. Tá mesmo, tá mesmo. E você sabe que você falou um ponto interessante, né, amiga? Você estava falando essa questão da igreja e tudo, de influenciar, né? É, e foi tão interessante porque, assim, no começo, quando começaram a ter a imigração irlandesa e escocesa, né, e trazer essa cultura do Halloween deles para cá, né, e essa expansão pelas Américas todas, não necessariamente os Estados Unidos somente, mas a princípio teve um pouco de retaliação da igreja em si por causa da questão de achar que era uma coisa negativa, uma coisa bem assim, do mal mesmo, né? Mas aí com o avanço da questão do cristianismo, as igrejas elas começaram, não, peraí, talvez isso daí não seja tão ruim quanto a gente está pensando, né? Eles começaram a tentar substituir o Samhain por uma celebração cristã que depois virou para a gente o Dia de Todos os Santos. Então, assim, os pessoais, Exatamente. né, os católicos, então todo mundo, a gente, né, falava assim, o Dia de Todos os Santos, que aqui nos Estados Unidos é conhecido como All Hallows Day, né, que é o dia 1º de novembro, e a Uhum. noite anterior passa a ser chamada All Hallows Eve, que é a véspera de Todos os Santos, e aí sim virou a data nossa americana aqui do Halloween, né? Então, teve toda uma questão aí com o tempo, que nem você falou, né? Eles inventaram mais opções, uma coisa virou uma coisa mais familiar, as crianças começaram a ser mais envolvidas, escolas, a educação, né? Tanto Uhum. por isso tudo. E aí começaram, né? E como era um festival da colheita, você sabe por que que eles fazem as pumpkins aqui, ó? Aqui é a pumpkin, Aham. né? Tá aqui. Sim, exato, as abobrinhas, festival da. Exatamente, e E junto os também com os espantalhos. espantalhos, Por exatamente. causa dos. Porque que eles faziam, né? Eles faziam, né? Os espantalhos lá colocavam nas colheitas, não só para afastar os corvos, mas também os maus espíritos da colheita deles, né? Para que a comida fosse Exato. abençoada. Então, com o tempo, esse gap, né? Esse espaço entre os polos, assim, né? De uma cultura para outra, eles começaram a ficar mais próximos. E aí falavam, não, mas peraí, talvez a gente possa rever esse conceito e fazer uma coisa mais familiar. E aqui Uhum. nos Estados Unidos, o Halloween mesmo é muito assim, apesar de a gente brincar, é bruxa, não sei o que, nananã, é uma coisa muito familiar aqui que todo mundo participa, até mesmo quem é mais religioso, porque entende. As igrejas hoje nos Estados Unidos fazem Halloween, né? Eu Tem uma posso igreja ter aqui perto filhos. de casa Ah. que fez um Halloween, um Puppy Day e Kids Day. E aí eles vestem tanto os cachorros quanto as Tudo. crianças e This is fazem, tudo. sabe, Yeah. os doces. Então, é uma coisa muito interessante porque trouxe a leveza da colheita, a leveza do sentir, a leveza de uma coisa mais assim, mais positiva, né? E aí tirou um pouco daquela demonização, vamos dizer assim, desse conceito da proteção da colheita, que a princípio era muito assustador mesmo, né? De fato, para quem não entendia o que eles estavam fazendo ali, aquele bando de loucos, vamos dizer. Exato, exato. Foi bom você frisar essa questão que é realmente isso, igual a igreja hoje a qual eu frequento, a gente comemora lá o Happy Pumpkin. E aí a gente comemora e assim, é leve, é suave, é gostoso, mas não deixa de comemorar, tá vendo? Quando você consegue mudar essa visão, quando você consegue mudar, que você pode se divertir com leveza, porque não é sobre o julgar, né? É o que a gente tá deixando claro aqui. As pessoas têm que. Uhum. Ai, o Halloween é morte. Não! A gente fez, olha, semana passada a Alice foi pro Corte das Abóboras, foi a coisa mais gostosa. Teve um festival na casa. A mãe da amiguinha dela fez com várias pessoas. Eu falei que foi um pequeno festival, porque pensa na organização. Acaba virando Uhum. uma festa. A menina comprou várias abóboras, várias confetes, coisinhas para estar enfeitando a abóbora. Cada um deu nome, origem à abóbora e tudo mais. Foi uma tarde deliciosa, pensa. E elas montaram uma árvore também já no clima do Halloween. Então Que teve cada um. legal. Menina, que bacana. Então, assim, eles
entram nesse clima e faz o momento, o ambiente ficar divertido, né? Não é Uhum. só, ai, porque a gente quer comemorar dessa forma. Não, você faz com que o ambiente ele fica divertido, fica gostoso. Eu valorizo muito, sim, a dedicação das pessoas a montar, criar. Você, por exemplo, sua casa toda enfeitada. É, Sua casa, eu adoro. vi. Eu acho que quando mudou um mês, a Pampam estava lá, já no clima, porque eu vi toda enfeitada já na frente da sua casa, tudo muito bonito. Uhum. E tem quem não enfeita, não faz nada, e tá tudo bem também, e tá tudo bem. Aqui na nossa rua mesmo, nós somos os únicos que põem decoração no bloco, que a gente mora numa rua sem saída, né? Então, e a gente mora no final da rua sem saída. Então, assim, Uhum. os vizinhos da nossa rua, dessa rua sem saída, ninguém decora, mas eu e o meu noivo, todo ano, a gente decora, a gente coloca lá as nossas luzes, as coisas para fora, porque a gente gosta mesmo da energia, né? Então, ver o significado além, né, da questão do assustador, é mais pra gente, é mais assim, uma celebração de vida mesmo entre as partes, né? E todo esse conceito de cultivar, de energizar, de trazer coisas boas novas, de ver a Uhum. alegria das crianças, de colocar os doces para fora. Então, assim, é muito divertido. Eu gosto, você falou assim que você estava falando da questão, né, do. Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Oh, Deus. Estava falando da questão das crianças, né, de ser uma coisa assim familiar e da organização. Uma das coisas que eu gosto muito aqui dos Estados Unidos é a organização. Tudo aqui nos Estados Unidos eu acho mais organizado. A questão do Halloween é super organizada, a questão dos eventos. Gente, para quem vem aos Estados Unidos, por mais que não goste de esporte, se você vir numa época que tá tendo de jogo de futebol americano da NFL, mesmo que você não tenha dinheiro para comprar um ingresso, vai Uhum. no tailgate, que é o evento que antecede, né, na rua, antes do jogo começar. O que que é o tailgate? O Eles clima vão. é delicioso, né? Exato, as pessoas vão com barraca, faz churrasquinho na rua e vende bebida e tem desfile. Aqui, amiga, você E é já foi no do familiar, tá, Bucks? Que gente? Isso, legal! E é o familiar, Bucks, exato. É gente! maravilhoso. Eles trazem um navio pirata, gente, assim, E no e desfile horas de da comemorações? rua. Aham. Ai, É é muito bom, maravilhoso. é Então, muito bom. mesmo que você não tenha nenhuma cultura assim de eventos americanos, né, de esportes e tal, vale super a pena porque Passar essa o experiência. americano, apesar dessa concepção, vamos dizer assim, mais fria, né, do que a gente brasileiro, que o pessoal sempre acha, né, nossa, americano é mais frio e tal. Eles têm os momentos deles, assim, de coisas muito familiares e os eventos se tomam muito familiar, que nem, por exemplo, shows aqui nos Estados Unidos, geralmente eles começam entre as 5 da tarde, às 7. É muito difícil, assim, pelo menos para mim, eu vejo um show que começa muito tarde. E a maioria dos shows eles terminam lá no máximo meia-noite, 11h30, para Exato. Eu que fui as recentemente. famílias, É, exato, as famílias possam ir, né, e fazer uma coisa mais assim familiar e ir embora para suas casas dentro de um horário tranquilo. Então, eu acho fenomenal essa questão assim da organização aqui dos Estados Unidos com as questões de eventos, assim, sabe? E tudo vira, né, tudo vira aberto a todo mundo que quiser e que tiver disposto a participar, né? é muito engraçado você ter frisado isso. Recentemente eu fui num show do Bad Sambun com a Alice, maravilhosa. Amiga, menina, eu não sabia a playlist dele, minha filha. Continuo sem saber, eu só fiquei sabendo no show que eu cantei tudo. Mas cantei não. E não tem como falar que eu não cantei porque eu fiz vídeo e postei, tá? Foi ou não foi? Isso é prova. Isso aqui Foi se mesmo. emocionou. Ai, coisa mais linda. Foi gostoso demais. Mas, ó, peso. E realmente é sobre isso. A questão do respeito, né, Pampam? É Uhum. respeito. O show, Sim. gente, durou, tipo assim, vamos colocar aí 3 horas ao todo, porque teve uma banda country que cantou antes, e depois foi ele. 2 horas de show. E é assim, começou, acabou, acabou. Não tem esse negócio. E assim, acabou, todo mundo caça seu rumo. Ninguém fica. Todo mundo caça o rumo. Questão do respeito. Quando eu fui olhar o estacionamento, já não tinha mais ninguém. Acabou. E essa Sim.
Quem está falando dos jogos, gente, eu tive a experiência de ir no Books. Meu Deus do céu. Vou falar para vocês, foi sensacional. E Pampam, uma curiosidade. Eu acredito que essa questão deles fazer tudo isso mais cedo também dessa forma é justamente para estar em família, porque todo evento, inclusive no jogo, todo mundo em família, é muito raro assim quando você vê, né? Claro que tem uns jovens que ficam, né? De boa e tudo mais, mas assim, maioria é pais, filho. Gente, bebê recém-nascido. Eu não tô de sacanagem, eu tô falando muito sério isso. Tem gente que vai olhar e vai falar: Nossa, mas que falta de respeito, bebê recém-nascido, tão pequenininho esse barulho. Eles levam. Não, eles compram até os fones de ouvido, né? De abafar Eles o levam. som Eles bonitinho, levam. põe a Exato. criança no canguruzinho ali, porque é um momento familiar, né? E as crianças já Exato. crescem com essa cultura, né? Esse envolvimento, né? Na parte aqui dos americanos, né? E eu acho interessante, eu acho muito legal isso. Eu acho que se um dia você fosse mãe mesmo, eu também acho que eu não teria essa diferença, assim, de. Ai, né, não vai participar até uma certa idade, não sei o quê, porque eu não sei, é meu particular, né, Pamela? Então eu acho que, enfim, eu acho muito interessante isso da questão da conexão com os eventos. Aqui também o que a gente vê bastante, eu não sei você, amiga, na escola das crianças aí, mas, por exemplo, quando eu era au pair, tinha muita oportunidade para a gente ser voluntário também, sabe? Tem sim. Participar das coisas, né? Os eventos, quem vai fazer um docinho ou pode ajudar na organização, um pai que fica responsável às vezes para ser um coach, né, um treinador de futebol, de basquete, de beisebol. Então, assim, existem muitas oportunidades para os pais serem presentes na educação das crianças, né? Então, Uhum. assim, é uma coisa que eu, como au pair, nossa, eu achava o máximo, porque até tem uma história engraçada para contar. Uhum. Antes de eu te passar a palavra de novo. Quando eu era au pair, aqui dos Estados Unidos, eu vim e fui morar com uma família lá em New Jersey, né? Uhum. E tinha um ator, o nome dele ele chama Patrick Wilson. E inclusive ele só faz filme de terror, gente, nunca vi igual. Ele faz, quer ver o nome do filme dele? Chama O Conjuring. Em inglês, eu preciso ver como que é o nome em português para eu lembrar e falar para vocês aqui. Mas esse cara é um filme tipo de exorcista, assim, sabe? Uhum. Ele só faz filme de terror. E ele era vizinho, né? Assim, as crianças, olha só que interessante. Os filhos dele iam na mesma escola que as crianças que eu tomava conta. E isso é uma coisa muito legal aqui nos Estados Unidos, porque dependendo de onde você mora, você vai ver um ator de Hollywood levando os filhos na escola, na mesma escola que seu filho está indo. Yeah. Não existe esse negócio assim, existe, óbvio, né? Tem as escolas particulares e tal, mas dependendo do lugar que você mora, o distrito às vezes é tão bom que nem as minhas crianças que eu tomava conta, que era au pair, né? Os pais trabalhavam em agência de publicidade e propaganda e tal, lá em Manhattan, em Nova York, e a gente morava no subúrbio de New Jersey, e o cara, ator de Hollywood, que ia fazer o tapete vermelho, que estava sempre nos meios das atrizes, as coisas, também morava na mesma vizinhança. Olha E, aí. inclusive, ele e a esposa dele eram voluntários na escola e tinha playdate, então às vezes tinha festa assim das crianças de organização e eles faziam na casa deles. E tipo assim, era uma puta de uma mansão com piscina, com toboágua, tinha toboágua, Caraca. amiga, tinha assim um Caraca, escorregador na que piscina bacana. deles. Que Então, bacana. assim, são exposições, às vezes, que as crianças aqui têm, né? A vivência nossa americana tem, e que não é a mesma coisa. E era super legal, porque, por exemplo, como eles eram parte ali da vizinhança, da escola, as coisas, não Uhum. ficava a galera assim, ai, meu Deus, nossa, eu vou tirar uma foto, não sei o que nem, por exemplo, ficaria no Brasil. É tudo É. muito respeitado, as pessoas, assim, tranquilamente ali, o cara do lado conversando. Naquele momento, ele era um cidadão como qualquer outro, buscando os filhos na escola. Então, Uhum. assim, eu acho isso assim super interessante para a gente trazer, porque eu falei assim, nossa,
que legal. Eu falei, meu Deus, é o Patrick Wilson que tá aqui. Na primeira vez que eu ouvi, eu falei, não acredito, é o Patrick Wilson mesmo. Fiquei pensando, né? Em português chama Evocação. E ele tem mais outros filmes que ele foi famoso, e tudo, mas esse é o que mais me veio da cabeça, que a gente tá falando da temática de Halloween, né? Uhum. E então são coisas que eu achava muito interessante. Eu, como au pair brasileira, vim e poder ir ser voluntária na escola das crianças um dia lá para poder ajudar a professora em sala de aula, Uhum. organizar um evento, organizar um playdate. Então eu achava isso muito sensacional. Bacana, que bacana. É muito bom mesmo. É, é igual uma cliente minha. É bizarro. Mas assim, ela falou assim, ali eu estava fazendo caminhada. Aí eu estava ali fazendo caminhada e eu vi um famoso. Eu não lembro agora o nome dele. Não sei se era Ai, agora me fugiu a memória. Gente, ele é daquela. Né, da Brasil é maçonaria, que eu esqueci agora. Aquela religião lá. Não é Tom Cruise que você está pensando, né? Do- Mas o Tom Cruise não é maçônico, ele é Não, não é do. o Tom, não, não é o Tom, Tom, não. Não é o Tom, 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 Ok. Tom, Tom, Não, Tom. Tonton, não? Lembra da live com a doutora? Não quero me comprometer, não me comprometa, não. Pam, Não me pam. É, comprometa. Tom, Tom não era ele, não. Ah, enfim, me fugiu agora, mas é um bem famoso, inclusive. É Aham. teve um problema familiar com os filhos, não falam com ele. Esqueci o nome dele agora, enfim, bem famoso. Ok. Ela estava caminhando, aí ela passou por ele, aí ela olhou de novo, aí ela olhou novamente. Ela, Aline, mas me deu a vontade de voltar lá, mas eu não voltei porque ele só estava ali caminhando, e já tinha visto para quê? Uhum. Falei, mas por que que você não voltou? Ele falou, nossa, eu assisto seus filmes, te admiro como pessoa e que privilégio meu poder estar vendo você caminhar aqui na mesma calçada que eu. Mas eu, Aline, tudo isso senti vontade, mas e a coragem? Não teve coragem no caso dela, né? Não teve coragem. É, eu Jô, acho que o. eu vou enviar esse vídeo, inclusive, para ela ver. A Jo, a cliente, uma maravilhosa. E ela falou assim, Aline, eu fiquei assim, ó. E detalhe, oh, um bonito. Ela falou assim, oh, um bonito. Porque a Né? gente vê esses atores na televisão e tudo mais, mas ver pessoalmente, assim, é bacana é legal, né? Eu, particularmente, Sim. depois que eu vim para os Estados Unidos, em Orlando mesmo, direto, eu não vou com tanta frequência, mas quando eu cheguei, eu ia mais. Já vi vários. Já vi vários, assim, ó. No Busch Gardens aqui. Oh, meu Deus, no Uhum. Busch Gardens, vários. Mas é normal. Minha filha já chegou a tirar foto já com alguns, assim, que tava na fila e tal. Ah, conheço você, sou brasileira e tal. Tirou foto, mas é comum, é normal, natural. Sim. Teve. Aqui eu acho que a gente também. O que eu gosto aqui dos Estados Unidos é justamente também que tira, desmistifica um pouco essa questão, porque eu acho que às vezes a cultura brasileira nossa, por ser essa questão popular, das celebridades, não sei o quê, a elite no Brasil, a gente é como se montasse assim, às vezes, um pedestal, né? Das Uhum. pessoas. E nada E contra aqui, também, assim. não, É e nada porque contra, tem eu gente tô que é falando do ídolo mesmo. contexto cultural, tô falando É, do contexto de exatamente. cultura, não tô, É. assim, nada contra nada, mas, assim, eu acho interessante que, às vezes, a gente vendo na nossa cultura brasileira que a gente tem essa mania mais, assim, nossa, você viu fulano, né, assim, é uma coisa mais, tudo é um big deal, né, tudo é uma, oh, meu Deus, e aqui, às vezes, a gente acaba tirando um pouquinho essas camadas assim de, né, de pedestais, disso, daquilo outro, porque a gente acaba lembrando que eles também são seres humanos. Que às vezes você Seres vai no humanos. mercado, eles estão no mercado. Você vai numa farmácia, você vai num parque de diversões, você vai numa escola. Então, assim, eu acho legal que acaba tirando um pouco, né, essa camada de diferença entre eles e nós, E eles ficam mais mas acessíveis à vontade também, para essas exatamente, coisas. Porque, exatamente. amiga, um ponto, só para você já concluir também, desculpa eu te cortar, mas vou te falar. Não, Ponto que tamo aí. chama muita atenção. O que passa na cabeça das pessoas? Pô, já pensou? Se todo lugar teria que ser lugares somente que eles pudessem frequentar e não o nosso? Que chato Nossa. seria, né? Uhum, Tipo, caminhar na rua, por sim, exemplo, principalmente aqui. Suas lindas, limpas, assim, essas árvores, a flora, o estado da flora maravilhosa. maravilhoso.
A pessoa você morar numa mansão, igual tinha a Gisele, que morava ali com aquele maravilhoso, que eu não vou Na falar. rua, Gente, a na rua, Gisele morava 3 ruas para baixo, num você tem noção? apartamento em Boston, do estúdio que meu ex-marido morava. Então, o mesmo par que eu ia fazer caminhada lá em Boston com o meu ex-marido, ela também ia com o Brady. Então, assim, Pois é. você começa a ver umas coisas assim que a segurança às vezes aqui é tanto, né? Essa questão de comunidade às vezes aqui é tanto, muito embora, que nem eu falei, os Estados Unidos é um negócio muito interessante. A gente tá falando de Halloween, igreja, essas coisas, tudo junto, misturado, mas a questão é que assim, ele, ao mesmo tempo que eles são mais distantes, eu não digo que eles são mais distantes e mais frios, eu acho que eles têm mais limites, que às vezes a gente, Exato. na nossa cultura latina, não tem tanto. A gente tem Uhum. dificuldade de falar não, a gente tem dificuldade de se impor, a gente tem dificuldade, às vezes, né, de poder construir uma coisa mais assim, limitada, entender Exato, até onde a exato. gente vai, até onde a outra pessoa começa. E já aqui eles têm muito mais o preto no branco das coisas, né? Uhum. E aí esse aspecto assim mais seguro, às vezes, que a gente tem aqui também, acaba facilitando a gente ter esses tipos de acesso que assim, não onde que a gente ia imaginar, que nem em abril desse ano, o ano passado, nem lembro, que eu fui no show do Bob Moses, que é uma dupla que eu adoro, assim, de música eletrônica, né, e Uhum. tal. Meu, eu tava com o celular, assim, eu te contei essa história já, tava com o celular, assim, can I take a Foi. photo with you, né, posso tirar uma foto com você, e a fotinho ali, né, que eu fiz ali no negócio, no celular. E aí eles, é foto? Falei, assim, Eles, ok. Aí no final do show, o segurança veio, me puxou, eu puxei uma amiga, a gente foi, tiramos fotos com eles e tal, trocamos uma ideia com os caras. Falamos de vision board, nessa questão de lei da atração e de pensar, e de Energia. energia e de atrair. E aí o cara mostrou a foto do filhinho dele que tinha acabado de fazer um aninho, não sei o quê. E aí você fala assim, cara, na onde que você vai ter uns acessos desses assim, né? Então eu gosto muito dessa parte americana porque a gente acaba tirando um pouco, né? Já que a gente está falando do Halloween aí, né? De tirar a camada, de afinar entre uma coisa e outra, aqui às vezes acaba tirando, né? Essas É. camadas aí que a gente tem. Introduz, né? Introduz tudo. Introduz pessoas, introduz a comunidade mesmo, de poder abrir esse leque e entender que você pode se divertir, pode participar do seu jeitinho e respeitando o seu próximo, né? Não Exato. respeitando o seu próximo. Aproveitar já que a gente. Eu sei porque a gente vinculou uma coisa com a outra. Você estava falando de quando você trabalhava em au pair, e o famoso Uhum, vermelho. Então a gente acabou vinculando, gente, outros assuntos, mas que está exato. enquadrado nesse. Mas para enaltecer nosso assunto ainda mais, já vou aproveitar as suas vestes, que está de bruxinhas. Vamos falar daquela famosa cidade, a Salem, né? Em Massachusetts. Ah, Salem. Que é, Uhum. a Salem. Amiga, vamos. Salem. Olha, a professora de inglês, hein? Eu Teacher amo, Pam. porque acontece, eu consigo entender, eu leio, mas às vezes a pronúncia sai diferente mesmo. Não, mas é Né? normal. Não, mas eu amo, igual você agora falou, e já vou falar, já falei certo, sailing. Salem. É isso Ah, aí, amiga. aí Ah. acontece, a Ana, ontem mesmo, quando eu estava lendo, eu estava dando uma revisada, umas coisas, e aí a Ana falou bem assim, mãe, tá correta, é isso mesmo. Lá em Massachusetts, não é isso, amiga? É Isso, Massachusetts. conhecida, é conhecida como a cidade das bruxas, Hum, né? Aproveitar já o embalo que é para plantar esse vestido de sim. bruxinha. Ah, conhecida como a cidade das bruxas. Gente, lá tem pelas ruas, não, dia de Halloween, assim, nesse mês todo, nas ruas, algumas casas, inclusive, eles têm nas casas. O... Pode falar, tá doido? É um tema que é Caldeirão. o caldeirão. Eu tô aqui falando, ela tá aguando. Ela tá doida querendo abrir a boca, ela tá doida. Eu vou já falar, os caldeirão. Lá eles fazem feitiçaria mesmo. E tem lugares que você, inclusive, não pode ter acesso. Se você não Uhum, realmente for um bruxo mesmo, porque lá tem uns bruxos uhum. mesmo. Isso não é papo É. aqui. Estou falando algo muito sério com vocês, algo real. Recentemente, ano passado, uma amiga minha foi visitar e ela falou: "Aline, teve lugares que eu não entrei, porque realmente, se você não é, Uhum. você acaba se assustando, porque é pesado, É proteção energética também. proteção É, não é todo mundo que entra. energética. Exato. Então, se você não está preparado, se você não é, não entra, não vai, mas está ali aberto, entendeu? E tem Uhum. pessoas também que não te autorizam a entrar se você não é.
Não é Enfim, você pode praticante. E falar, tá não é tudo bem. praticante, não é praticante. Mas é justamente por isso, porque não é praticante, não vai entender, Uhum. tá? Já Exatamente. fica um ponto. E é uma questão de você respeitar. Se você não é praticante, se você não entende, vai fazer o que lá? Vai ter a Uhum. curiosidade de sair de lá espantado e falando coisas bizarras, nada a ver. Você quer saber mais? Se você é praticante, então vai se É como um museu, gente. Eu amo museus. Já visitei vários aqui, já em Downtown Tampa, já fui no Dali, lá em St. Pete. Eu amo museus. E vou ser muito honesta com vocês. Vocês gostam de museu? Vai. Você vai se aprofundar ainda mais, vai ter mais conhecimento, vai saber, porque você gosta daquilo, você faz parte. Tem um livro, Uhum. introduzir meus filhos. Igual as pessoas falaram, mas o Dali é mais sexual e tudo mais. Mas tem a parte que as crianças não viram. Eu respeitei isso. Depois fomos para a parte de compras também, que foi bem divertido, porque, querendo ou não, o artista ele trabalha muito com essa questão da magia e mágica. Então, a Alice comprou umas canecas também, sabe assim? Uhum. A gente coloca água quente, a água, a caneca muda a cor. Então foi tudo Muda muito de cor. interessante. Exato. Foi muito legal. Então, se você faz parte, se você entende, se aprofunde, não fica no raso, né? Não deixa. Sim, Agora, se você não faz parte e não entende, fica neutro, fica na sua, né? Papo reto, fica exato. na sua, mas não julguem. Não julguem. Eu super gostei da troca de ideia que eu tive com essa minha amiga, porque ela falou, Aline, foi muito legal. Realmente é algo assim que você fala assim, meu Deus, estou em um filme. É Uhum. um filme, Pam Pam. Vai Não é falar, extraordinário, né? conte. Extraordinário. Eu gosto, bom, eu como uma boa bruxinha, da verdade. Bruxinha é modo de dizer, gente. Bruxinha que eu digo é assim, acreditar em espiritualidade, acreditar na fé, acreditar na luz, acreditar no poder energético, acreditar na atração, lei física, né, de física quântica, todas essas coisas que são consideradas assim, de coisa de bruxaria, que na verdade é tudo científico, né? Eu gosto muito dessa questão, e eu acho que para a gente finalizar esse episódio que a gente falou de tanta coisa interessante, o Halloween em si, para mim, ele não é sobre essa questão do susto e do medo. Ele me traz bastante transformação, que é uma oportunidade das pessoas que às vezes são mais sérias, mais centradas, mais tímidas, de vestirem uma outra face, um outro jeito, ser mais espontâneo, de repente colocar uma coisa mais colorida. É o Nem que quê? seja por uma noite, como eu falei no Nem que início. seja por uma Nem que noite, foi seja o que por uma você falou. noite. É. Exato. Então é sobre a transformação, a transmutação do ser humano por ali, nem que seja por uma noite, né? Poder dar, trazer essa liberdade um pouco. E aí a gente fala, né? Uma reflexão que é interessante, entre o mundo dos vivos e dos mortos, o Halloween nos lembra que tudo é ciclo e que a vida é feita de recomeço. Então, a todo ano você recomeça, né? Todo ano ali você troca, vamos dizer assim, uma carcaça por outra, nem que seja por uma noite, para você ter imaginar e viver um mundo diferente, nem que seja por uma noite. Então eu gosto muito dessa questão dos ciclos, da colheita, por isso que eu falei, eu gosto da história do Halloween mesmo, que é sobre plantar, colher, ter fé, pedir proteção, pedir bênção sobre aqueles alimentos, pedir para que sempre tenha mais abundância, mais prosperidade, mais limpeza, mais tranquilidade, mais plantio, e que Exato. se tem alguma coisa empacada na vida, que pelo menos por uma noite você possa fazer diferente. E aí, quem sabe isso não te traz uma liberdade, um despertar, né? Um transmutar e um recomeço aí de uma forma mais feliz e diferente. Então, para mim, essa é a lição maior assim de Halloween. Até porque Halloween é a magia viva. Você está Exato. ali, você está vivendo, você está se vestindo, você está se transformando. É o que você, tudo que você acabou de dizer. Então é uma magia viva, não é uma magia morta. Você está ali, Uhum. a gente fala, porque eu estou comemorando. Não, magia viva, você está se divertindo, você está se liberando, sabe? E é muito gostoso, a parte do doce, né? Quem é de chocolate aí. Eles não têm dó, não, tá? Aqueles investem mesmo nos doces, doces bons. Pois é. Ana Júlia encheu uma fronha. Você acha que a Ana Júlia leva baldinho? Ela levou fronhas de travesseiros. Amiga, ela sai com o saco assim, ó. Aí o bom é que eu já emendo tudo, né? Aí já pega esses doces,
Aí já emendo que já depois é Thanksgiving, ou não vou falar desse assunto aqui agora, que vão entrar depois. Opa! Não, É, tudo bem. é, Thanksgiving, depois já é Natal, é depois já é Ano Novo, Natal, e aí fica meninas, aqueles você. doces por tudo holiday, né? Todo final, os feriados depois que Holiday vem tem depois. vai ter doce, exatamente. Muito bom. Pampam, mas eu quero te agradecer já por ter feito toda essa produção maravilhosa. Gente, que dedicação. A gente tem que sim valorizar esse podcast desses brasileiros maravilhosos. Eu fui no meu pretinho básico lá achando que estava ok. E estou ok. Achando não, estou ok. Não, tá ok, E meu ela me bem. surpreendendo. Mas ela deixou bem claro ontem, quando a gente fez o nosso call antes de tudo isso acontecer aqui, que a gente gosta de dar aquela alinhada, né, Pampam? E ela, Sim. amiga, não se assuste se eu aparecer de bruxinha. É, não sei se eu aparecer no meu habitat natural amanhã. Habitat natural, é. E o Chesterzinho vai enfeitar ele? Ai, não, não vou, porque ele fica muito apreensivo, tadinho. Mas ele Gente, adora um incenso, ele é um ele bruxinho, vê o as Chester, é coisas. um bruxinho. Ele é. Pensa num Mas é. cachorro inteligente, é o cachorro da Pan. E detalhe, tanto verbalmente, o cachorro fala, gente, você tá entendendo? O cachorro fala, É. como no olhar. Ele olha. Não, aquele vídeo da comida, eu fiquei assim. E a Pan explicando, filho, hoje eu não fiz a comida, hoje não tem, você vai comer essa? Ele tipo assim, aham, você acha mesmo que eu vou comer essa comida, né? Você É, acha? aí ele olha pra tigela, olha pra geladeira, olha pra minha cara, olha pro fogão e fala assim, O viu? E vídeo aí? ficou nítido, o vídeo ficou muito nítido. Tipo assim, você tá fazendo hora com a minha cara, me dá comida, eu sei que tem você que não fez. Bizarro, bizarro. Mas é Mas é isso! isso! Ah, Vamos falamos deixar. juntas aí, olha É, a ó, bruxinha. exato. Nós vamos deixar aqui abaixo na descrição do nosso podcast indicações de filme para vocês. Também as Uhum. cidades, né? A cidadezinha da bruxa lá em Massachusetts. Salem. Falei certo, né, amiga? Salem. Aham. Salem. Oh, oh my God, Salem. Eu não visitei Salem ainda, não Ah, conheço. eu quero ir, Salem. É, Você não vai conheço, comigo? mas Você eu tem tenho. coragem de ir? Claro, lógico, por que não? Eu tenho a curiosidade de conhecer, sim. Se tiver oportunidade, óbvio que eu vou conhecer. Então, é isso. E a gente vai deixar tudo isso aqui para vocês que não conhecem, que ainda não veio para Sim, cá, tem vontade de vir nessas épocas de holidays e outras coisas assim. Então, a gente vai deixar essas indicações para vocês. E não sim. deixe de E não compartilhar. esqueça de compartilhar, deixar o seu comentário, dar um like, conta pra gente lá no Instagram qual foi a sua fantasia favorita de Halloween. Se você tem dica de como fazer uma roupa de Halloween básica, mas que assim, que arrasa o balacobaco, conta pra gente lá nos nossos comentários, deixa sugestões de mais pauta e a gente se vê no próximo episódio. Beijo! Beijo. Amiga, só uma coisinha do outro beijo, joga beijo. A questão das lojas. A gente tinha uma loja famosíssima aqui, que era a Paris City. Todas as lojas de todos os estados foram fechadas, mas você encontra também na Amazon. A gente vai deixar alguns Sim. links aqui abaixo, né, amiga? Sim, esquecemos dessa Isso. parte. Não, mas tá tudo Gente, certo. compra no Amazon. Ou então vai no Walmart, que também tem. E lugar barateiro O Walmart também, tem Dollar tudo. Tree. Dollar Tree aqui nos Estados Unidos, Five Below. Sempre tem alguma coisa. Então, assim, procura as lojas aí, as lojas barateiras que tem, assim, muita coisa sensacional para vocês. Exactly. Um Mua! beijo. Até o Beijo, beijo. próximo episódio. Tchau!